vamos voltar novamente ao serviço dos vinhos. Talvez seja um serviço que eu irei apresentar. Há muita coisa que as pessoas podem não utilizar. Apresentar um serviço que seja um serviço completamente correto. Hoje tenho aqui à minha frente água e também para vos dizer que numa refeição, para ser o correto, teremos que ter sempre um copo de água. Primeiro, para nos lavar o palato entre os diferentes pratos e os diferentes vinhos. Vamos supor que iremos começar com umas entradas e com um espumante. Então, de seguida, virá um vinho branco ou virá um vinho tinto. E então, para nos lavar o palato, teremos sempre, é muito importante, sempre água. Aliás, devia ser obrigatório água na mesa sempre que alguém se senta à mesa. Uma garrafa destas, em qualquer mesa de um restaurante, isto são valores irrisórios, e com água, se a água da região até for boa, pode mencionar que é água da rede. Não é preciso colocar, de qualquer das maneiras, seria também um desperdício estar a pôr água mineral. Se o cliente quiser água mineral, terá na carta as águas. Passemos então ao serviço dos vinhos. O cliente já está na mesa, já leu a carta de vinhos e já teve o seu tempo para perceber então a abordagem ao cliente. O que o cliente vai comer, algum conselho que se possa dar em relação aos vinhos com aquilo que o cliente escolheu para comer. Ou ele poderá também, eventualmente, escolher um vinho primeiro e perguntar o que é que eu posso comer para este vinho que eu quero. Porque, atenção, o vinho é um alimento. Apesar da lei às vezes não o considerar exatamente como um alimento, porque é taxado com impostos diferentes, mas isso é outra questão. O vinho é um alimento. E depois, passando ao serviço, o cliente pode pedir, como eu referi, o vinho primeiro e a seguir perguntar por uma sugestão. Olha, eu quero este vinho, e qual é o prato que me recomenda para este vinho? E aí nós teremos alguns vinhos em carta para recomendar e apresentamos o vinho na carta. Olha, tenho este vinho, assim, então, porque na carta está o valor do vinho e o cliente é elucidado de tudo. O cliente escolhe o vinho. Vou querer este vinho branco porque vou comer, por exemplo, está num restaurante de sushi e escolhe um vinho branco. Ou poderia ser um rosé, que é o que melhor harmoniza com o sushi, para mim é o rosé. Mas o cliente escolhe um vinho branco. Ou até numa pasta, num restaurante italiano, uma pasta, uma pizza, escolhe um vinho branco. Eu tenho aqui um branco já que iniciei o serviço, eu vou buscar. Eu não posso levantar porque senão saio de cena, não deveria ser assim. Neste caso, a pessoa sai da mesa, dirige-se à adega, onde tem os vinhos, ou à cava, ou o que é que seja. Nunca ter os vinhos em armário. Em armários, em exposição, na sala, isso é errado. Neste caso, desloca-se à cava. Traz o copo adequado, põe-o na mesa, então começa o serviço de vinhos. Irá retirar a cápsula,
com a ajuda de um pequeno estilete que tem. No centro da rolha, introduzir o saca-rolhas. Nós, conhecendo o tipo de vinho, vamos saber que a rolha, se repararem, não vou até ao final. É o suficiente, porque senão vou perfurar a rolha. Apresentar a rolha ao cliente e deixá-la sempre na mesa, afinal o vinho já é do cliente, e então mostrar ao cliente a garrafa e servir, sempre que o rótulo, neste caso, vai ficar virado para vocês, sempre que o rótulo virado para o cliente. Serve? Atenção, nunca tocar com a garrafa no copo. A medida é até onde acaba a parte, é um arredondado, e aqui começa a ficar mais estreito. A partir daqui para cima é a dose certa do vinho. Servir primeiro as senhoras, dá-se um pouco a provar aos cavalheiros, servir a senhora e depois então servir por último o resto do cavalheiro. Deixa a garrafa na mesa e o cliente vai degustando o vinho com a sua refeição. Este vinho também posso apresentar, é um vinho branco, semidoce, é Ribeira do Guadiana, é da Extremadura de Espanha, Ribeira do Guadiana. É 100% de uva pardina. Tem uma linda cor amarelo. Aromas a frutos secos e flores, muito floral. Na boca tem um ligeiro açúcar, um ligeiro doce e uma acidez muito suave, por isso não seria o indicado para pratos com vários temperos. Muito bom como vinho de entrada. Este seria um serviço dos brancos. Para um vinho tinto, a mesma coisa. Só iremos ter uma diferença se esse vinho tinto precisar de ser decantado. A decantação de um vinho obriga a que o vinho esteja em contacto com o oxigênio e o oxigênio mais depressa. Eu sou particularmente, não gosto muito de decantar os vinhos, porque se o vinho tiver que abrir, abre no copo. Sou sim a favor de decantar um vinho se o vinho apresentar algum depósito. E então, atenção, nós não temos armários. Eu não tenho armários para tudo, o meu armário de frios não dá para tudo, mas eu aconselho, para ser um excelente serviço de vinho, no armário tem que estar o decanter e os copos. Eu fui ao armário, trouxe um copo de vinho branco e pus. Isto porquê? Porque o vidro vai estar à temperatura do vinho, nem vai estar à temperatura da sala, nem vai estar mais quente, a sair da máquina, impossível. Isso mata o vinho. Não, o serviço
este tipo de serviço é feito antes da abertura do estabelecimento. O passar, limpar os copos com este pano, colocar no armário, isto é feito antes da abertura do estabelecimento. No vinho tinto, para a decantação, faz precisamente o mesmo procedimento, não me posso levantar. E então traz-se o decanter, o vinho apresentado ao cliente antes de abrir, é posto o copo em que o cliente vai utilizar, vai efetuar a sua refeição, o copo vem à temperatura e o decanter. Eu não irei abrir mais um vinho, porque senão depois não tenho como beber, estamos em período de confinamento. O procedimento será o mesmo: retirar aqui a cápsula ou o invólucro, retirar a rolha, passar, limpar, porque podem ficar sedimentos. Normalmente na decantação obriga-nos a ter uma vela. Isto para quê? Nós colocamos o vinho, passamos à decantação, para dentro do decanter, não tocar com o gargalo, é só o líquido que entra, fazemos a decantação, chegando a uma determinada altura, a vela está colocada por baixo, nesta posição, para iluminar esta parte da garrafa. E chegando a determinada altura, eu estou a dar o exemplo da vela com o copo, isto mais ou menos para ser a mesma altura. A determinada altura a luz irá incidir sobre o vinho e nós vamos ver quando há deposição de depósito, se tiver. Normalmente os tintos têm algum depósito, se forem vinhos muito antigos, de uma certa idade, vai ter um depósito aqui, vai-se formar o depósito, e nós vamos parar de introduzir o vinho no decanter, exatamente no momento em que o depósito está todo depositado aqui nesta parte da garrafa. E então, esta garrafa fica sempre com o cliente, a rolha também. É servido num copo destes, que é chamado um copo de prova, um pouco do vinho, o cliente prova. Nós também podemos reservar um pouco do vinho de prova para nós, convém, isto porque se estivermos a falar de um vinho com uma certa idade, convém ter um pouco da prova, caso o cliente não goste ou não esteja habituado a esse tipo de vinhos e venha a querer reclamar ou com algum defeito, e que não seja um defeito do vinho, seja uma característica do seu envelhecimento ou de outra coisa qualquer. Então convém nós termos também, guardarmos, trazemos 2 copos de prova e os 2 copos de vinho tinto. Então está tudo corretamente bem feito. Passemos então a servir o vinho, primeiro à senhora e depois então ao cavalheiro. É pena não poder eu abrir outro vinho. Se um dia tiver a oportunidade, farei essa decantação aqui para vocês verem, mas creio que foi perceptível. Até uma próxima.